Oferecimento Gorila. Olá, gente! Neste 22 de outubro de 2010, tenho aqui hoje no Ampla Visão a Valéria Soares, que tem uma história de sucesso no campo da saúde e emocional, fantástica. Ela descobriu-se tarde anoréxica e ascendeu a toda e qualquer doença que acompanhou a forte desnutrição. Além disso, ela tem um programa educativo para crianças especiais que hoje não vai dar tempo de apresentar para vocês, porque a história é muito profunda da anorexia. A gente tem só 30 minutos. Ela desenvolveu também um produto fantástico que a gente vai falar durante o programa também. E eu queria te agradecer, Valéria, por você estar hoje aqui com a gente. Obrigada, Ivana. Feliz mesmo de estar aqui. A história com a Valéria foi muito engraçada, né? Porque ela saiu do meio virtual para vir hoje aqui fisicamente. Ela foi agraciada, né, por um amigo em comum no Facebook, e eu vi a foto dela, me chamou muito a atenção, entrei no perfil e vi a história dela fantástica. E eu quis trazer ela aqui para dividir e ela aceitou. Obrigada, Valéria, novamente. Obrigada eu, nossa, eu estou adorando. Valéria, me conta um pouquinho, como que foi a Valéria vai se formar psicóloga agora, mas ela já tem consultórios, ela trabalha com pessoas que têm distúrbios alimentares. E assim, eu tenho uma dúvida. O que é anorexia, Valéria? Anorexia é o não comer, o que você não consegue ingerir, o que fica muito difícil. Na anorexia, quando você começa a comer, a comida parece que toma uma proporção na sua boca, que ela não entra, ela não desce garganta abaixo. Só que a anorexia não é só anorexia, existe anorexia, bulimia, a vigorexia, que são os compulsivos por academia, quer dizer que eles querem aquele corpo musculoso e ficam em busca daquilo o tempo todo. Tem os ortoréxicos, que são os vegetarianos compulsivos. Veja bem, ser vegetariano é uma coisa, mas você não comer numa cozinha que se não manuseia a carne é muito mais complicado, quer dizer, você vai num outro extremo. Tem a compulsão alimentar, que a pessoa vai, come, né, daquela coisa sem fim. E a obesidade. Então, vai do não comer até o comer demais. São várias coisas aí no meio. Então, do 8... É mais complexo, né, vamos dizer assim. Do 8 a 800. 800, não é nem 80, não, né? É do 8 a 800 mesmo, não tem meio termo. E esse problema, ele é estritamente emocional ou se fala hoje em dia que poderia ser genético, né? Ele foi taxado como uma coisa emocional. Então, na verdade ele é. Só que os estudos estão tão avançados que já saiu muita coisa voltada a ele ser genético e a ele ser hereditário, né? Você passa de pai para filho. Então, está assim, muito presente esse estudo na neuropsicologia. Outra coisa também, que isso está confirmado em artigo pela USP, é que o transtorno alimentar está ligado à amamentação, à maternidade, desculpa, não à amamentação, à maternidade. Sim. E como é que... Porque, assim, você teve a doença, né? Eu tive. Eu em 2005, eu retirei 2 tumores e eu perdi todo o lado, eu tive no osso, eu perdi todo o meu lado do bumbum direito. Eu fiquei 7 meses sem mexer, eu precisava de 7 meses para começar a fazer a primeira plástica. Eu fiz 14 cirurgias para repor ele com a gordura do meu corpo. Então, eu fui internada muitas vezes, quer dizer... Eu fui passando por uma dor muito grande, aquilo estava muito insuportável para mim, e eu não comia. Eu já não estava comendo há muito tempo, de 2000, em 2000 eu já não estava me alimentando muito bem, em 2005 aconteceu isso, em 2005 eu fui internada 11 vezes, e aí no último mês eles me deram o diagnóstico de anorexia.
eu sem entender nada. E olha, eu digo isso porque eu acho que vale para quem está assistindo a gente. Eu não entendia nada, tudo que eu estudei na faculdade não condiz ao que eu sentia. Mas em nenhum minuto eu não deixei de aceitar o tratamento. Então, eu recebi o diagnóstico no dia 30 de novembro, no dia 1º de novembro eu estava no PROATA. Ou seja, eu fiquei numa luta interna, não aceitando, porque eu achava que alguém ia descer do céu e falar assim para mim, está tudo errado, você não é anoréxica. E, com o passar do tempo, eu vi que eu literalmente tinha anorexia mesmo. Os pensamentos são obsessivos, umas vozes falando na cabeça da gente. E aquela coisa, você precisa emagrecer, emagrecer, emagrecer. E eu vivia com aquilo. Então, eu olhava no espelho, eu pesava 36,5 kg, eu me via enorme. Então, eu tinha uma visão invertida. Eu estava no quadro, totalmente no quadro. Nossa, é uma doença assim totalmente inconsciente, né? Digamos assim. Ela é inconsciente porque você não sabe o que é. Mas, por exemplo, eu também tive anorexia purgativa. O que é isso? É tomar muito laxante. Eu tomava laxante demais. E para mim era normal, eu achava que meu intestino não funcionava. Mas depois que eu me propus, que a gente vai falar mais no final da entrevista, a nunca mais fazer nada, eu fui colocando regras e meu intestino foi funcionando normalmente. Sim. Eu nunca mais tomei nada. Mas eu me entupia de laxante antes. Nossa, é um caso normal. Você vê isso entre modelos, principalmente, isso. Né? E o diurético também, as meninas usam muito. Para perder líquido. Nossa. É. E quanto tempo você demorou para sair desse processo todo? Ou seja, caíram as fichas, olha, eu sou anoréxica, realmente aceito isso, portanto, vou trabalhar para me melhorar. Quando é que aconteceu isso? Foi um pouco, foi algumas fases. Assim, por exemplo, eu acreditei que eu tinha anorexia em meados de março de 2006. Quando eu acreditei, eu quis entrar no mundo anoréxico, porque se eu era anoréxica, eu achava que tinha alguém que tinha feito um livro, que tinha alguém que tinha escrito o que eu estava sentindo. E aí eu fui procurar isso, eu só achava livros específicos da área. E eu entrei em contato com muitas meninas. Eu queria saber o que elas sentiam, o que tinha acontecido, se elas tinham vivido o que eu tinha vivido, se a infância delas era igual à minha. Olha, eu mergulhei neste mundo anoréxico. Eu não sabia o que fazer comigo, Ivana. Eu fiquei 3 anos sem saber o que fazer comigo. No final de 2008, olha, mesmo não sabendo o que fazer, eu também fui estudar transtorno alimentar, porque eu estava na área. Eu fiz tudo. Tudo que você possa imaginar, eu fiz. Quando eu estava tomando muito remédio, eu tomava muita medicação, porque a minha medicação era altíssima. E um dia, conversando com a minha psiquiatra, ela falou assim, olha, eu disse a ela, não aguento mais, eu cansei e agora eu quero parar com os remédios, eu quero me curar. Ela disse assim, olha, você não tem mais jeito, sua anorexia é crônica e não tem mais cura. Você teve anorexia tardia, depois dos 40 anos, né? Eu quase enlouqueci. Eu enlouqueci com aquela mulher me falando aquilo. Imagina. E eu saí de São Paulo para Taubaté, fui chorando e gritando dentro do carro. Cheguei na minha casa, joguei tudo no lixo. Por favor, não façam isso. Mas foi o que eu fiz. Eu precisava fazer isso para mim, para tomar uma outra decisão. Quando eu joguei tudo isso no lixo, a minha família também não entendendo nada, se sensibilizou. E foi onde a minha filha me tocou. A minha filha já estava casada, formada na faculdade. E ela disse que o maior sonho dela era que eu visse os filhos dela nascer. E, na época, ela estava... Hoje também ela está casada, ela não quer filhos ainda, né? Eles estão fazendo a vidinha deles. Mas, assim, o meu maior sonho é ser avó. Então, eu queria ser avó, eu queria viver para ver aquela criança até arrepiada de pensar que eu vou ser avó um dia, que é um sonho dourado. E aí eu falei assim, poxa, mas eu não tenho mais o direito de magoar minha família. Eles nunca me abandonaram, mas eles também não me entendiam. Entendi. E eu usava meu notebook para poder escrever os meus sentimentos, porque às vezes eu tinha que inventar que eu ia comer, porque tudo gerava um mal-estar. Sabe, quando eles queriam que eu comesse, e eu não queria comer, e ninguém brigava, mas também ficava aquele clima horrível, e eu me sentia culpada. E aí, sim, depois eu fui falar, não, agora eu vou me curar. Agora eu vou me curar e agora eu vou estabelecer regras e a coisa vai mudar. E aí que foi a coisa aconteceu.
Que bom, né? E começo de 2009, muita coisa mudou na minha vida. Ai, que bom. É notável, né? E, Valéria, eu sempre tive a dúvida, essa doença é uma doença estritamente feminina ou é uma doença que também alcança os homens? Quando eu comecei os meus estudos, em cada 10 pessoas tinha um bulímico. Eu cheguei a conhecer também meninos anoréxicos. Hoje a gente está 10 por 2, então a cada 10 meninas tem 2 meninos anoréxicos. Pelo menos no que eu estou trabalhando e no que eu costumo ver por pesquisas e acompanho mesmo, eu tenho essa necessidade. Valéria, tenho essa necessidade de poder fazer com o meu livro, que parece que ele é destinado para meninas, não. Ele é destinado para os meninos e também para quem quer se determinar algo na sua vida, porque eu acho que a anorexia é isso. Não é só um transtorno alimentar, é um transtorno psíquico. É você se determinar, ter coragem de fazer algo para você. Eu acho que é isso. E, Valéria, eu vou mostrar para vocês agora a capa. Cadê o Nil? Não sei se tem a capa do livro. Esse aqui é o trabalho que ela fez, levando pesquisas, né, estudando a fundo o assunto e sentindo, porque eu acho que a melhor coisa de todas é você conseguir perceber, sentir na própria pele, para poder traduzir, né, em palavras ou em desenhos ou em alguma obra. Eu tinha uma professora na faculdade que ela dava a matéria que eu mais gostava também, que é a psicologia geral, então eu era fanzoca dela. Ela dizia assim: o dia que você passa um desequilíbrio psíquico, quando você sente uma dor, por exemplo, uma depressão, você vai saber acolher o seu paciente. Olha, aquela mulher era fantástica. Fantástica, eu vou morrer e não vou esquecer dela, sabe aquela coisa? Ela fez muito para mim. E por que, Valéria, você decidiu escrever esse livro? Então, quando eu fiquei doente, eu tentei achar alguma coisa nesse sentido, né? Quem tinha sentido a mesma dor. Eu queria comparar as dores, eu acho que era isso. Eu não tinha com quem conversar. Então, eu abri o meu notebook e colocava os meus sentimentos. Com o tempo eu fui colocando as minhas pesquisas, com o tempo eu fui colocando o sentimento de outras meninas, eu fui me determinando, eu fui estudando, Aqui tem toda a história, parece que a anorexia... Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Parece que a anorexia é uma coisa da modernidade, mas ela não é, não. Ela veio lá de trás, lá com as freiras. Quando? Ela vem... Olha, ela começou em 828, para você ter uma ideia. E ela veio das freiras. Que é o primeiro registro, digamos, que você encontrou histórico, né? Sobre ela. Na verdade, assim, existiam meninas que tinham... Por exemplo, elas comiam demais e elas não sabiam o que fazer com elas se internavam em conventos. E lá nos conventos, elas não conseguiam fazer as regras do convento, elas não conseguiam seguir as normas por falta de nutrição mesmo, porque aí elas não queriam comer. Isso é um dos casos, né? Sim. E aí elas foram morrendo de inanição mesmo, de falta de comida. E também pela bulimia, porque elas induziam o vômito para emagrecer. Mas eu lembrei agora, você me contando essa história, voltando à história, eu me lembrei agora dos italianos, que eles faziam aquelas orgias alimentares assim absurdas, e eles tinham uns vomitórios, né? Exatamente. Onde eles comiam e vomitavam para continuar as orgias. É isso que eu ia falar, porque depois cabe mais, né? Então, você come, vomita, come mais de novo. É bem por aí. Agora que eu me lembrei, eu falei assim, olha, já vem, né? Vem lá de trás, né? Depois teve uma história, elas eram chamadas de santas da Igreja Católica. Nossa. E aí teve uma morte entre várias, que ela deixou escritos. Aí estourou a coisa. Ela deixou depoimentos. E aí a coisa foi vista de outra forma. As pessoas com uma doença psíquica serem canonizadas, né? A gente começa a pensar, né? Exatamente. Que coisa estranha, né? E você chegou a ter contato com pessoas que ou leram seu livro e te mandaram depoimentos? Você tem alguma história especial que você possa comentar, né? De alguma menina ou alguém que... Olha, eu tenho são vários. Eu recebo cada e-mail lindo. Eu recebo, tanto no Face como no Orkut, as meninas dizendo assim, olha, eu estou lendo o seu livro, ele está sendo
muito bom para mim, eu estou seguindo, eu tenho esperança, aquela coisa, é uma coisa maravilhosa. E para dizer a verdade, eu não lancei um livro para salvar o mundo, porque eu não vou conseguir fazer isso. Mas se eu conseguisse salvar uma vida só para mim era o suficiente, que foi o que eu me pré-determinei. Mas teve um depoimento de uma menina que eu recebi, que ela disse que ela comprou o livro e ela saiu da livraria e entrou no ônibus. E disse que logo no prefácio ela se viu, a vida dela era o prefácio. E ela começou a chorar, chorar, chorar. E a moça do lado começou a falar o que ela tinha. E ela, olha, eu sei que ela foi contando cada ponto que ela passou, depois ela teve que trocar de outro ônibus, ela foi chorando, e ela foi mexendo com o povo que estava dentro do ônibus, porque o ônibus parou para ver por que ela estava chorando. E ela disse que ela tinha prometido para ela mesma que ela não ia vomitar mais. Ela não sabia o que ela ia fazer com a anorexia, com o fato de não comer. Ela ia tentar estipular algumas regras, como eu coloquei, que eu estipulei para mim, mas que ela estava jurando para mim que bulimia ela não ia mais fazer com ela. Gente, aquilo para mim foi um presente, um presentaço mesmo. Eu imagino, emocionante, emocionante, né? É que você consegue construir a vida de outras pessoas que tiveram o mesmo problema que você, ou parecido, né? A vertente, né, digamos, da anorexia. Olha, Valéria, tem gente escrevendo. Vamos aos e-mails, porque eu queria atender um pouco essas pessoas. Ó, a Priscila Mendes diz que muito linda a sua história, parabéns. Obrigada, Priscila. A Gabriele Santos pergunta se corre o risco de voltar a ser anoréxica. Boa pergunta, né? Muito boa pergunta. Eu me sinto curada. Eu tenho a consciência de que eu não me permito mais ser anoréxica. Eu não me permito mais ficar triste, não comer. Eu não permito mais passar por algo e desencadear isso em mim. Mas a anorexia é igual ao alcoolismo, é para o resto da vida. Então, se eu não me cuidar, ela volta. Ela volta com certeza. Então, você tem que ser firme. Firme no que você se propõe. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo, né? Olha, o Pedro de Jundiaí está pedindo para mandar um beijo para Jundiaí, terra da uva. Lindo programa. Obrigada, Pedro. Eu te agradeço. O Ítalo, Bela Vista. Qual é a sua relação com a balança hoje? Quando eu me determinei as minhas regras, eu nunca mais me pesei. Não me peço, eu não subo em balança, eu não tenho preocupação mais nenhuma com isso. Eu não sei nem... Olha, a última vez que eu... Porque alguma das minhas regras que eu falo foi assim, eu achava que eu estava bem no meu peso, na época que eu queria me curar. Sim. Porque até então eu ainda tinha um pensamento que eu não queria ficar muito gorda, né? Tem aquela coisa que eu também não sabia o que ia dar comigo. O que ia dar? Se ia dar certo o que eu estava fazendo, se não ia. Eu estava me testando. Eu estava lutando contra um monstro dentro de mim. O que eu fiz? Eu pré-determinei uma medida para mim. Qual foi uma medida? Uma calça que eu tinha da Fórum que eu adorava. Adorava aquela calça. Ela ficava soltinha. E eu falei, bom, minha balança vai ser essa. Se eu engordar, eu vou ver pela balança. E a calça está lá, eu uso ela. Hoje eu uso ela muito raramente também, mas ela está servindo e não... Sabe aquela coisa assim, eu nunca mais subi em balança, nunca mais me preocupei com peso mesmo. Eu não estou sendo hipócrita com vocês de forma alguma. Se eu estou aqui é porque realmente eu como cada 3 horas. E... eu acho que eu tenho a necessidade de ser correta comigo mesmo para poder trazer um livro. Tão publicamente expor minha vida dessa forma. Porque isso é uma exposição. Porque, inclusive, aqui eu recebi uma mensagem que não se identificou, falou que é alguém.com. Eu gostaria muito de ler essa mensagem. Ela diz, confesso que arrepiei com a menina do ônibus. Eu tenho bulimia e não consigo prometer nem para Deus que vou parar de vomitar. Então... eu queria até depois que você, Valéria, deixasse o seu e-mail para ela entrar em contato com você, se ela quiser, né? Claro, olha, ela pode entrar lá no site www.valeriasoares.com.br. Lá nos contatos, você pode deixar uma mensagem para mim, que ele cai na minha caixa de mensagem. Uma caixa de mensagem pessoal. Eu vou ter o maior carinho em conversar com você e responder o que você quiser perguntar. Mas entenda uma coisa, anorexia, bulimia,
eu dizia para mim, a minha dor era uma dor tão grande que eu não sabia descrever, e eu não conseguia palpar aquilo. Eu dizia que era uma dor na minha alma, e eu acredito que a sua seja a mesma. Então, eu acho que a gente precisa entender essa dor para poder fazer algo pela gente. Pode escrever para mim que eu vou responder para você com o maior carinho. Obrigada, Valéria. E obrigada a você também, não identificada. Mas a Vitória da Zona Sul também pergunta se você acha que as modelos são anoréxicas pela doença em si, ou seja, ela já vem de casa com uma história, ou apenas pelo trabalho, aquela pressão do trabalho, naquela coisa, seja muito, né, magra. Eu acho que as duas coisas. Uma porque a menina é bonita e a mãe acha ela maravilhosa, que ela seja modelo. Então, sim, ponto final, a coisa já começa aí. Já. Né? Aí ela vai para a agência e ela tem que ser linda, maravilhosa, magra e esquelética. Então, assim, ela é anoréxica, não tem por onde. Ela é a própria Barbie, a Barbie é anoréxica, não é? Sim. Então, para ser modelo, tem uma cobrança tanto da família como da agência, e é insuportável isso, só que assim, as meninas têm fome. Então, junta a bulimia com a anorexia. A maioria das meninas que são modelos, elas têm as duas coisas. Olha, eu já fiz um casting, eu vou comentar esse caso. Fiz casting e a modelo veio com vestidinho com bolsos. Eu falei, não vou te pesar porque não precisa, eu somente preciso das medidas porque você vai usar uma roupa para o comercial, mas não necessariamente. Eu preciso que você seja 90, 60, 90. A menina, ufa, pegou, tirou do bolso 2 pedras gigantes e colocou na mesa. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Então, assim, essa história eu guardo até hoje, né? Que ela me chocou, né? Porque eu falei, puxa vida, até que ponto chega, né? Outra coisa, as bailarinas também são o foco principal da anorexia, porque elas têm que ser leve, para ser leve tem que ser magra. Então, entendi, tomem cuidado com isso também. Eu acho que tem que ser visto isso com carinho. Nossa, pensar que no Cirque du Soleil tem uma bailarina tão gorda lá e ela é tão engraçada. Podia ser assim, né? Não, mas assim, ela é bem resolvida, né? Ela pode ser gorda e ser bailarina, olha que coisa boa. Tenta passar pela raquete e tal, é bem engraçado. E Valéria, como é que as pessoas, além do teu site, existe algum lugar onde você queira que elas entrem em contato com você? Para entrar em contato comigo mesmo pelo site, lá no contato. Sim. Eu respondo qualquer coisa. E eu acho que é o melhor lugar, né? Porque cai na minha caixa postal direto. E eu não respondo pelo site. Depois eu colo o e-mail da pessoa e respondo para ela mesma. Entendi. Pelo site não tem como voltar. Entendi. Então ela vai ter o meu e-mail. Quando quiser, pode entrar em contato, por isso que eu estou falando. Ai, que legal. E qual que é a mensagem que você deixa para todas essas pessoas que estão te assistindo hoje? Olha, a anorexia é uma doença que dói muito, como eu disse, mas eu não sou melhor que ninguém. Se eu conseguir, eu acho que você que está me vendo, você vai conseguir também. Tem uma história de amor com você mesmo. Eu não comecei a me curar por mim. Eu comecei a curar por essa história que a minha filha fez, por um sonho de querer ser um neto, e eu comecei a me curar pensando na minha família. Quando eu vi, um dia eu percebi que eu estava feliz e que eu estava sorrindo, que nem sorria, eu não sorria mais, eu vivia num quarto escuro chorando, e era uma Valéria triste, meu cabelo não tinha cor, eu não tinha unha, eu não tinha menstruação, a minha vida era uma loucura. E quando eu vi que as coisas estavam mudando, que eu estava sorrindo, e que eu estava começando a ter essa história de amor comigo mesmo, aí eu comecei a fazer por mim. E aí eu falei, eu vou fazer pela Valéria. E depois de muito sufoco, porque não foi fácil realmente, eu consegui me curar. Olha, comer não mata, a falta da comida mata. E há, sim, a condição de você fazer uma reeducação alimentar, saber comer direito, comer de 3 em 3 horas, nutricionista é tudo de bom na vida da gente. Então, dê um voto de confiança para esses profissionais. Se precisar de medicação, tome, porque esses pensamentos são obsessivos e eles precisam ser ponderados por um tempo para que as coisas aconteçam cada dia uma coisinha, um dia após o outro. E tenha paciência com você mesmo, no final tudo vai dar certo. Eu vou torcer para que dê certo cada pessoa que está aí se determinando pensar nisso. Meu livro
fala de tudo isso, fala da minha dor, das minhas conquistas e de como eu consegui me curar. Se eu fui corajosa, se eu fui determinada, você também vai conseguir. Ivana, eu acho que é isso. Obrigada, mas ó, enquanto você falava, já existe alguma dúvida que eu queria esclarecer, né? Que a Carmen que mandou, Carmen, obrigada, eu estou te vendo desde o início aqui, obrigada por você estar assistindo o programa. Ela pergunta qual é a diferença entre a bulimia e a anorexia. Acho que não ficou claro. Olha, a anorexia é o não comer. A bulimia, a pessoa come e induz o vômito. E aí ela vomita tudo que ela comeu. Ela não perde 100%, como a maioria das pessoas acham que perde 100%. Não, ela perde 100%, 60% do que ela comeu, ou seja, o resto o organismo absorve. Então, tudo é ilusório. Agora, veja bem, a anorexia, chega uma hora que você começa a vomitar, você começa a não ter fome. Aí você consegue ser anoréxica bulímica. Então, existe anorexia com a bulimia, existe só anorexia. Eu acho que deu para entender agora. A anorexia é não comer mesmo. A pessoa não quer comer, não vomita, mas não quer comer, não tem fome e é magra. A outra não, você induz o vômito. Só que chega uma hora, o seu organismo realmente acredita que ele não precisa de comida. O cérebro já registrou isso. E além de que podem dar problemas, né, de hiato, né, de a glote não fechar mais, tem tudo. Falta de potássio, tudo, né? A osteoporose, né? Tá tudo, a falta de menstruação, baixo peso é falta de menstruação. Se você tá já na menorreia, preste atenção nisso, seu peso tá fora da tabela. Sim. Bom, o Júnior de Jacareí, que ele sempre participa do nosso programa, ele diz, boa noite, Ivana, belíssimo programa, e diga a Valéria que ela é uma bênção, pois o livro que ela lançou com certeza ajuda e ajudará muitas pessoas que passam pelo mesmo. Parabéns. Obrigada. Obrigada mesmo, fico muito feliz pela mensagem. Ai, que bom. Deixa eu te falar uma coisa, Sim. Ivana. Eu como super bem. E eu queria dizer assim, que é possível você ser sadia e ser magra, ou seja, hoje você tem um padrão, a mídia te põe um padrão de beleza, então muita gente tem essa coisa da magreza. Sim. Eu hoje não me incomodo mais se eu engordar. Eu não quero engordar 10, 20 quilos, não é isso. Se eu ganhar um pouco de peso a mais, é uma coisa que não vai me mexer comigo. Que bom. Mas eu sou sadia, eu nunca mais fiquei doente, eu nunca mais fui internada, eu nunca mais tive nada. Então, assim, há a possibilidade de você manter um corpo onde você acha que o teu corpo está em cima das medidas, mas que você tem que comer. Isso Sim. É muito bacana. Que legal. Bom, Valéria, você quer fazer uma pergunta, Nil? Não? Nil, já foi feita a pergunta aqui. Bom, estamos... entendi. O teu programa a gente poderia falar agora um pouquinho sobre esse trabalho todo que você faz do desenvolvimento com projeto para crianças. Eu quero que você volte, eu quero que ela volte aqui, porque eu vou voltar, sim. É um projeto fantástico que ela faz junto à TV Vanguarda. A TV Vanguarda, que é a Rede Globo, nossa Rede Globo regional, sim. No Vale do Paraíba. A Tabuada Vanguarda, ela vem de eu preciso vir contar essa história para cá, que é muito bacana essa história, porque quando eu estava com anorexia, eu precisava de um dinheiro para comprar remédio. Olha que loucura. E aí eu falei, eu tenho um monte de CD, e o remédio era caríssimo na época. E aí eu fiz uma regrinha, eu ia fazer escola contra escola na minha cidade, em Taubaté. Só que eu queria que essa TV Vanguarda cobrisse meu evento. Então eu fiz a regrinha direitinho, como é que era, coloquei o meu CD debaixo do braço e fui lá na TV. E eles me ofereceram um programa de TV com as 46 cidades que recebem o sinal da Vanguarda. O Júnior de Jacareí deve saber disso, porque ele é lá de Jacareí e assiste a Tabuada Vanguarda. E é um sucesso, a criançada ama. Então, esse CD, ele ensina a criança a memorizar a tabuada. Ele tem fórmulas mnemônicas, que são fórmulas de memorização. Eu uso técnicas ali para que a criança memorize a famosa e monstruosa tabuada, né? Porque o irmão mais velho já assusta o mais novo e assim vai desencadeando o processo familiar mesmo. Quando chega no 9 vezes 8, né? Nossa, o povo quer ficar doido, 7 vezes 9. Depois, na sequência, eu fiz o alfabeto. Aham. E também com músicas e também com as fórmulas mnemônicas.
E tem os 20 livros infantis que a gente está lançando agora. Olha, o trabalho é muito bacana, eu vou adorar vir falar deles. Ai, que bom. E tem o teu site já para as pessoas irem dando uma olhadela fuça digital? Fuça lá, que tem o CD, tem os 2 CDs. E lá no final, dá para ouvir umas musiquinhas também. Fuça aí que vocês vão achar. Ai, que bom. Bom, já está chegando o nosso programa no final. Eu te agradeço muito ter vindo. Estou realmente feliz por vocês também que assistiram e gostaram. E chegando, entrando mais, olha, a Naila, eu acho que a Naila, vou ler, rapidinho, vai. Antes disso, Naila, ela diz assim, a história da Valéria é realmente impressionante, as pessoas vão adorar o livro, eu aprovo. Então, obrigada, Naila, obrigada a todos vocês que estiveram hoje com a gente e aguardem que logo, logo ela está por aqui de novo para contar sobre esse programa, esse projeto que ela faz com as crianças de aprendizagem, né, sobre aprendizagem. Isso. E espero vocês aqui de novo na próxima sexta-feira com mais um Ampla Visão. Tchau, gente. Obrigada.